Hoje eu quero falar com você. E além de falar com você, primeiramente eu quero agradecer, né, pelos nossos números, pelas pessoas que estão nos seguindo. Continue nos seguindo lá no YouTube, também estamos lá no Spotify, para que você possa ouvir o nosso podcast. E quem ainda não segue a gente, né, clica ali e passa a seguir, a receber todas as informações, todas essas entrevistas maravilhosas e esse conhecimento terapêutico que a casa traz. Hoje trago uma pessoa especial que veio meio que de dois lugares. Veio de Florianópolis, mas também veio lá da Praia do Rosa, a Merlin. E a gente vai fazer um caminho muito lindo sobre as mulheres e sobre o trabalho que ela realiza hoje. Merlin, amada, bem-vinda. Gratidão por você aceitar. Eu que agradeço, Márcia, pelo convite. Me sentindo muito honrada, primeiramente, de estar aqui contigo nessa egrégora de tanta luz, com L maiúsculo, luz da lucidez que vocês trazem. E com muita alegria de compartilhar um pouquinho do que eu trilhei até hoje. E esse feminino novo que nós estamos criando, tecendo e vivendo. Lindo mesmo, vai ser. Bom, mas como você está vindo a primeira vez, né? E claro, fica aí convite para próximas. As pessoas querem saber como que você caiu nesse mundo da terapia, né? Eu sei que você não usa só essa titulação de terapeuta, né? Mas como que você veio para esse mundo? Já nasceu lá dentro ou fez uma transformação? Certo. Desde criança, gosto muito da natureza, cresci em chácaras. Minha mãe super católica, Maria Eunice, e ela me ensinou as leituras das escrituras, como a Bíblia. E ali adolescente, eu fiz a crisma e já fui ser catequista, de tanto que eu gostava de ensinar. A minha brincadeira preferida na infância era escola, Márcia. Minha irmã, coitada. Foi aluna tua. Ela queria pouquinho ser professora. Não, vai sentar, e tinha um quadrinho. Então... Vamos brincar de casinha? Não, vamos brincar de escolinha. Sim. Assim como a bibliotequinha, né? A minha família era muito humilde. Porém, os livrinhos que eu tinha, eu gostava de emprestar para minhas amiguinhas. Gostava de fazer gincanas. Gostava de liderar, sabe? Então, desde a adolescência, apesar de ter tido depressão e várias questões, quando veio a espiritualidade na minha vida, eu comecei a escutar vozes e ver coisas. Minha mãe, como uma mãe comum, né? Ela me levou na psicóloga, psiquiatra. Então, estive por muitos anos dopada. Até aos 17, ali dos 11 aos 17. Queria ir para o convento. Então, fiquei, sim, um mês lá com as freiras, lá em São Miguel do Iguaçu. Sou do interior do Paraná. Sim. Terra Vermelha. Pé vermelho. Pé vermelho. E lá cresci. E com 21 anos, vim para essa terra aqui, onde estamos, para Curitiba. Morar sozinha, voar, né? Sim. Queria um pouco mais de cultura. Então, ali eu já tinha trilhado por algumas religiões. Fiz faculdade de geografia. Tanto que eu gosto de estudar o planeta, essa mãe terra aqui. E fiz pós em religião. Só que eu levava a espiritualidade, Márcia, a um nível mental. Eu queria entender, mas eu não sentia. Isso eu acho vai ser uma conversa mais linda do que todas, né? Porque até nós tivemos outros podcasts falando justamente isso sobre a espiritualidade. De que as pessoas ainda acham que tem que só aprender, mas que a gente tem que trazer para o sentir, né? E como é que foi isso para você? Certo, então fazem exatamente 14 anos, estou adentrando no setênio ali, 35 agora. Ainda bem que saiu dos 33, né? Ai, amém. Nossa, uau! Somos um cordeiro, não é mesmo? Aqui a gente passa por sacrifícios, esse sacrifício foi a minha vida inteira. Então, até estabilizar essa energia muito pulsante, essa energia crística, que hoje eu compreendo que precisei sentir na pele certas manifestações de dor, principalmente emocional. Então, naquela época da faculdade, de pós, eu ia para o álcool, eu ia para as festas, Márcia, para aliviar essa dor que eu não entendi o que era. Os alopáticos, como eu sou militante hoje, de usarem extrema necessidade emergencial, como você trabalha com essas medicinas, uau, que são alento para todos nós, para a humanidade, não é mesmo?
Então, aquela época, eu levava para o mental. Eu queria estudar, eu queria saber tudo, todas as religiões, todas as filosofias. Eu estava no kardecismo, eu segui um pouco ali. Então, fui para o budismo, trilhei várias religiões buscando essa sanar da minha alma. Então, nesses 14 anos, trilhei a terapia holística, fui fazendo transição. Depois de 5 anos, como professora, aqui em Curitiba, trabalhava mais de 60 horas na semana. É puxado. Sim, puxado. Não, e professor é exigido ao máximo, porque você não está ali só ensinando conteúdo, né? Hoje o professor está na sala de aula formando o caráter das pessoas, porque em casa as pessoas não têm tempo de dar essa educação do berço, né? Acaba sobrando a educação de berço também para o professor, né? Sim, sim. E eu fazia o possível e o impossível às vezes, porque queria levar teatro, queria levar uma aula mais dinâmica, e levava, só que não tinha apoio algum pedagógico, eu tinha que levar do meu bolso e... Naquela época, eu nem tinha ido a um restaurante japonês, de tanto que eu investia em conhecimento, queria conhecimento, conhecer curso, né? E aí adentrei na área da mentalidade humana e fui percebendo coaches, né? Naquela época era o boom dos coachings em 2016. Então, foi sendo esse chamado feito aí, finalmente eu aceitei. E aí houve o despertar, famoso, né? Que você traz aqui. Vamos despertar? É isso mesmo. Bom, já que você falou em despertar, vamos intuir uma sinergia para esse podcast? Aqui a gente tem 8 vidrinhos. De 1 a 8, que número vem no seu coração? 8. 8? Sim. Então, Si, que é a mãe do Brasil, né? Que representa essa marca, que quer dizer si em Tupi-Guarani, quer dizer mãe. Então, ela é extremamente acolhedora. Então, que a gente possa, né? Através desse processo, dessa sinergia, receber todo esse caminho dessa amorosidade, dessa mãe, que é a divindade, que ancorava esse país antes da colonização. Uau! Né? Então, essa é a mãe brasileira. Uau! Eu sinto esse chamado de Mãe Terra, de Pachamama, ou Gaia, né? Essa consciência planetária. E o Brasil, ele é o celeiro, realmente, dessa harmonia. Dessa harmonia. Eu sinto, Márcia. E ordem e progresso é o que nós precisamos ter na educação mesmo, né? Na base. Então, por isso, eu percebi que, conversando com os pais dessas crianças, adolescentes, dava aula para a CBJ, que adultos, né? Voltaram a estudar. Então, eu percebi, eu preciso realmente fazer acontecer essa educação emocional, essa educação espiritual. E aí foram vindo as terapias holísticas, não era muito visto, né? Há 8, 10 anos atrás, né? Sim. Mas surgiu um vídeo no YouTube do Gisele Valim, o nome de uma grande psicóloga, que ela deixou a psicologia e começou com as terapias holísticas, porque é proibido, né? O conselho não permite, né? Ela tem que escolher uma coisa ou outra. Sim. E aí me tocou o legado dela, porque eu sempre quis também fazer psicologia. E eu, nossa, tem esse caminho aqui, terapia holística ainda, é espiritualidade que eu acredito, porque o sol mental trabalhado é manco, como eu sofri lá atrás, né? Não tinha essa base, porque era realmente algo espiritual. Até um grande líder da região foi na minha casa, bateu na minha casa, Márcia. Falou pra minha mãe, tem filhos aqui de crianças que nunca cresceram. Depois foram averiguar, meu pai falou, nossa. Falou com o dono da chácara onde ele arrendava, né? E tinha tido um prostíbulo naquela área. Então, eu sentia toda aquela carga negativada de bebês que nunca nasceram. Uau! Então, o moço foi lá para me libertar. E eu escutava tudo aquilo, eu sentia tudo aquilo. Então, nossa, eu morria junto com aquela energia. Sim. Né? Me colocava realmente para baixo. Então, quando veio o chamado das terapias holísticas, nossa, é isso. E eu, não, vou ser terapeuta. Aí investi toda a minha energia para essa transição acontecer. Fui para a Europa, inclusive, passei 3 meses
Lá mergulhando, fazendo a distância também. E mergulhando lá, porque lá já estava mais avançado também. Então, bebi daquela fonte. Lá que eu me tornei vegetariana também. Fiquei 3 anos vegetariana. Então, veio tudo, assim. O reiki foi uma porta também muito importante, Sim, o reiki sui. Muito, né? O reiki foi para muitos terapeutas uma grande porta, né? A gente ouve isso muito aqui no podcast. As pessoas falam, eu comecei na época com o reiki, porque ele foi o primeiro, assim, acho que chegou no Brasil e foi amoroso, né? As pessoas não tinham medo, porque ainda a gente tem, né? Houve naquela época uma mistura, não sei se concorda comigo, de que a terapia holística ela era uma coisa ligada a ter uma religião associada a ela. Não tinha uma confusão? As pessoas tinham meio que um medo, assim, né? Exato, um misticismo. Isso. Nada comprovado cientificamente. Isso. Então, eu acredito que o reiki ele foi um boom devido a vir da patente japonesa, uma patente militar. Até Mikao Usui era amigo de militares. Sim. Então, migrou para os Estados Unidos na Segunda Guerra ali. Então, foi para os Estados Unidos e ali que foi um sucesso mundial, porque tinha muita eficácia, né? Eficácia científica. Elucidação de câncer, muitas doenças que não tinham, né? Não, o reiki é fantástico. Fantástico. Nossa, fantástico. Então, eu recebi a iniciação, primeira iniciação, e foi ali que começou o boom, né? Eu larguei o álcool, não bebi álcool por 3 anos também. Então, foi uma purificação do meu corpo que eu necessitava. E ali fui indo em outras terapias. Esses 2 anos de terapias integrativas, a numerologia me chamou também. Então, eu comecei a fazer a transição, fazendo mapas numerológicos, junto com o reiki, junto com outras terapias, cromoterapia. Então, foi um mergulho, assim, eu fiquei em êxtase. Mas, porém, Márcia, tinha algo realmente que eu fui entendendo que me colocava para baixo e não me deixava acessar ainda mais o empreendedorismo. Eu queria também, né, outras fontes ali para eu, né, criar e manifestar, que era o anticoncepcional. E ali que começou o feminino me chamar, sabe, trabalhar com mulheres, porque eu fiz minha primeira roda lá no Rio de Janeiro, em 2016. Chamei amigas, né, colegas, amigas de amigas ali, e tinham 8 mulheres ali, fiz uma mini fogueirinha, assim, um balde ali de alumínio, enfim. E improvisou. Improvisei, exato. E comecei a falar de plantar a lua, porque mesmo tomando anticoncepcional, tinha aquele sangue marronzado, que não é sangue nenhum, que é né, o final do... Ai, gente. A borra de café, borra de né? café, sim. Do endométrio, né, que descama ali, enfim. E aí as mulheres, né, chocadas, assim, como assim? E essa coisa de plantar o sangue, de colocar seu sangue na terra. E aí ele começou o chamado, veio até uma ancestral, o nome de uma ancestral. Então, ali que depois de 3 meses eu me separei de uma relação de 3 anos que eu morava com a pessoa. Então, foi algo muito perfeito, o meu trilhar ali. Foi sempre um chamado que eu... vou. Começou aqui um chamado, não, eu vou. Então, esse chamado para parar com o anticoncepcional já vinha. E assim como o meu companheiro não quis acompanhar o trilhar espiritual dele também. Então, eu fui sozinha para o mundo novamente. Voltei para Curitiba, aqui, dessa terra. Eu honro muito, Márcia. Nossa, aí... Realmente, meu primeiro podcaster aqui é algo muito especial. Já tinha recebido outros convites e realmente era para ser hoje, exatamente hoje com você, com essa com egrégora. Mercúrio retrógrado e tudo, Sim, né? porque precisamos entender que os astros estão ao nosso favor para nossa evolução. Eu estava um pouco assim... até a sinergia, perguntava, né, antes aqui da gente gravar, será que são as sinergias? Será que é Mercúrio? Não, eu acho que a gente está destravando todas as pessoas que tu recebe, é um destrave para as pessoas também serem elas mesmas, mesmo entrando no microfone, falando para muitas pessoas, ou em casa, no seu particular, sozinhas, porque ali foi o pulo do gato, quando eu larguei algo totalmente... destrutivo ao meu ser, que me podava o meu potencial criativo, não deixava eu ser eu mesma. Foi ali que foi um pulo do gato, para eu avançar na espiritualidade. Já estava ali 2 anos trilhando, estudando bastante, só que não avançava. Então, muitas mulheres podem ver esse podcast hoje, nossa, é isso que está me travando. Porque se tu usar algo artificial no teu corpo, seja o que for, até diomirena, ou DIU de cobre, já tem estudos, inclusive, científicos que trazem. DIU de cobre não faz mal. Faz mal, meu bem. Eu tenho estudos científicos
Mais de 30% das mulheres que utilizavam por 10 anos, isso ela é de Harvard. Então, não faz mal. Mas perceba um corpo estranho no seu ventre, no seu canal vaginal, claro que vai dar problema. Então, 30% das mulheres que utilizaram por mais de 10 anos tiveram ocorrência de depressão com o DIU de cobre. Sim. Então, a gente percebeu que a gente coloca para dentro, né, Márcia? Eu acho que a gente falar de espiritualidade, falar de magia, na minha egrégora, minha empresa se chama Magia Mulher. E quando começou o chamado para trabalhar com mulheres, foi o chamado do meu corpo, primeiramente. Eu ser a própria cura. Então, eu larguei o anticoncepcional e aí começou. Eu vim para Curitiba, já se abriu tudo aqui. Aí comecei a dar cursos de reiki, facilitar rodas de sagrado feminino, porque eu experienciava antes. E aí voltou a docência, as pessoas brotavam, Márcia. Você dá curso de reiki? Então, não, eu só faço a terapia. Porque eu já tinha o mestrado, sim. não vou. Sabe aquela negação? Não. Então, voltei aqui nessa terra. Aí virou professora de almas, de espíritos, né? Sim. E você hoje também não fala que é terapeuta, né? Você estava me contando ali nos bastidores. Como que você se intitula? Primeiramente, buscadora. Buscadora e mensageira. Porque quando eu falo, eu percebo que as ondas, elas vão além do que o meu ego inferiorzinho ali. Que ele quer exibir. Isso, ele quer exibir alguma coisa. Não. E eu negava esse poder, Márcia, porque ser maga também colocaria maga. E foi difícil aceitar ser maga aqui nessa terra. O meu nome de nascimento é Merlin. A Merlin com G no final. Então, minha mãe fez um sorteio, colocou vários nomes, inclusive Miriam, o nome Miriam Magdala, né? Sim. Então, eu já vim com esse título de maga. E foi tão desafiador que eu tive que ir para a Ilha da Magia, ficar 2 anos lá, para ser graduada. Deixei tudo ano passado, março, em 2022 começou, que eu me mudei para a ilha. E ano passado, eu larguei todos esses trabalhos externos, eu adorava a minha realização. Tá aqui com as pessoas e tá ali em retiro com as mulheres. Então, facilitei por 3 anos retiros para a cura do feminino. E aí, eu precisei mergulhar mais no meu ser. E foram curas a nível de sexualidade humana, que eu vivia no passado, né, nesses processos na ilha. Quem mora na ilha, quem já foi pra ilha, sabe. Você já foi pra Florianópolis, ilha? Isso, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece, a gente tá falando da ilha de Floripa. Ou Floripa, né, como todo mundo conhece, porque a gente tá falando com vários estados e também, né, outros países ouvem a gente. Então, a ilha de Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, né? Tem um estudo que eu fiz em Portugal e lá eles têm alguns livros que mostram que as bruxas que fugiram da Santa Inquisição em Portugal aportaram em Florianópolis. Por isso que ela é chamada de Ilha da Magia. E lá tem algumas coisas assim, né? Para fugir da fogueira, né? Isso. Das Açores. E eu senti tudo isso, Márcia. Eu senti esse resgate. Inclusive, eu fui dar um curso, facilitar um curso, acho que em 2019, de Reiki Usui. E eu voltei no mesmo dia, eu poderia ficar lá. A moça falou, não, você fica aqui na nossa casa. Não, eu voltei. Tinha uma coisa que eu não queria ficar lá. E aí, quando conheci o Diogo, inclusive ele nos apresentou, o Marcelo Diogo. Sim, que fez podcast com a gente, que vale muito a pena assistir. Lei do Tempo. Nossa. Então, foi indo à casa dele que eu libertei. Eu vi um vulto, era dia 2 de novembro, uns 3 anos atrás ali, que vi um vulto e parece que aquilo foi liberado, alguma coisa ancestral, alguma coisa dessas mulheres que aportaram. Então, a partir dali, a ilha foi me chamando, e eu aceitei o convite, como eu aceitei o convite de Madalena. Pois ela também nos conectou, acredito, essa força. É uma força linda, né? Ai, sim. E ano passado, ela conduziu essa cura da sexualidade no meu corpo inteiro. Então, foi um ano de transmutação. Eu não trabalhei, eu só trabalhei online, Márcia, ano passado. E com muito cacau, o cacau medicina. Sim. Né? Então, eu tomava todo dia, em jejum, e eu rezava, usar de Madalena, eu rezava e eu ficava lá. E eu, como tenho lua em Áries e muito Capricórnio,
para eu ficar sentada sem fazer nada. Imagina com esse Capricórnio domado, né? Ai, sim. Não é fácil. Não. Mesmo. Não foi fácil. E o Capricórnio quer realizar, né? Quer fazer. Sim. E aí que eu senti o verdadeiro feminino. Porque eu já trabalhava 8 anos com mulheres, estudando a fundo e sentindo a fundo o feminino. O que é esse feminino, né? E buscando. Não. Eu tive que parar. De ir para fora. Internalizar tanto naquelas águas. Porque se tu tá numa ilha, tu tá envolta de águas. Sim, é muita água, né? Muito. Então, neste ano que eu percebi que sim, o chamado real da espiritualidade é a gente olhar para dentro, e que a gente estava até conversando antes, do inspirar. Isso. Em inglês, feminino. É. Inspirar e ir para dentro. E muitas mulheres acham que ir para o salão, né, Márcia? Ir para estudar livros, conhecimento. Curso, né? Sim. Tanto que hoje a maioria dos cursos que eu faço são todos experienciais. Muito pouco conteúdo e a pessoa precisa experienciar essa vida, né? Para inspirar, sentir e aí realizar. Porque o que mais eu escuto, não sei se você no teu dia a dia com as mulheres, a dificuldade que as pessoas estão tendo de realizar. Realizar o que gosta, realizar uma profissão, se realizar financeiramente, né? Se realizar amorosamente, a realização cada vez mais travada. Estou certa ou você tem visto isso também? Totalmente correta. Essa é a maior dor da minha audiência. Essas mulheres que eu recebo, essas mulheres que estão sobrecarregadas, que estão totalmente projetadas num mental que pede muito amor. Se tu vai averiguar a fundo, é só amor, né? Precisa de amor. Auto-amor, né? Exato, primeiramente. Não de fora, né? Não, validação. A validação que vem de uma infância que nós não fomos amados, nós não fomos abraçados, nós não fomos realmente vistos. Sim. Uma criança precisa ser vista. Então, todos esses anos de memórias, eu percebo que eu resgatei no passado. E é possível. Se tu tá entregue, se tu busca, por isso que eu falei, sou uma buscadora. É por isso que quando eu chego, é a tormenta. Eu sou da onda da tormenta, igual o Diogo, né, Márcia? A mesma onda. Sim. Se querem saber um pouco mais sobre a lei do tempo, vejam, né? Deixa o link ali embaixo também, Márcia, para quem quiser, né? Claro. Porque entender esse tempo natural, estando ali, eu morava num condomínio lá na ilha, com cavalo, Márcia, tudo se materializou. Eu saí daqui de Curitiba, em 2021, tudo estava aberto lá. Uma casa com cavalo, com pátio. Eu falei, eu só quero uma fogueira, eu quero fazer fogo, eu preciso de fogo. Preciso sair daqui um pouco daqui de ser maga contemporânea. Me deixa, né, ir para a natureza um pouco, por favor. Cheguei lá, tudo pronto. Então, eu mergulhei fundo e eu acessei a realização. Isso que tu falaste muito pertinente com a Egrégora Magia Mulher, Márcia, porque quando nasceu esse nome, quando veio esse nome para a Terra, assim como veio a casa, fiquei muito curiosa, inclusive, para saber, eu estava na Chapada dos Veadeiros, na pandemia. E tinham liberado viajar lá em 2021, abril de 2021, dia de Hathor, que é a faceta de Ísis. Eu fui ver bem depois, um ano depois. Nossa, era dia de Hathor. E aí, eu estava lá comendo, naturalmente. Eu fui lá só para o chamado. Fiquei uma semana lá, na Chapada dos Veadeiros, a conhecer, né, os cristais. Trabalhava com os cristais, enfim. Aí, estava almoçando e tinha uma bandeja de cristal. Um cristal enorme, aqui na mesa. E eu levava sempre um caderninho, porque eu estava fazendo rebranding do Merlin Cavalheiro, terapeuta. Por isso que eu te falei, não trabalho mais com nomenclatura terapeuta, porque daí veio Magia Mulher. Nesse dia, então, nasceu ali no restaurante, eu estava olhando para uma flor, assim, com esse tom de marsala. Estava olhando e veio o código. Magia Mulher, que é isso? E eu notei assim, nossa, fiz a numerologia, nossa, é o 9, é isso. Liguei na hora para Nicole, que estava fazendo a logo, que era o M com um triângulo abaixo em cima do M. Merlin Cavaleiro, é o M de feminino, trabalha com as mulheres. Então, Magia Mulher tem a terra e a água, né? Da alquimia, o triângulo para baixo. E aí veio tudo isso. E aí, nossa, fiz lá uma iniciação, emanei para que todas as mulheres sentissem o que eu estava sentindo e que se curassem. Pronto, emanei. E aí foram vindo os códigos. Então, eu trabalhava com os ovos de cristal, enviava
na pandemia, eu trabalhava aqui em Curitiba em clínica, né? Eu atendia, recebia as mulheres na minha casa, embaixo, assim. E aí atendia com os ovos de cristal, ginecologia cristalina, que veio esse método. E lá veio esse impulso, esse impulsionamento de egrégora mesmo, criar essa egrégora, para que quando as mulheres vissem, por exemplo, a casa, eu já sinto essa energia, né? Vem tudo, esse boom, né? De cura, né? Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar mais esse feminino de uma maneira profunda, mais profunda. Então, voltei da Chapada e foi se estabelecendo toda essa dinâmica. Primeiro ano, trabalhei a terra, segundo ano, a água. Aí, no terceiro que veio a casa em Floripa, com a fogueira. Então, tudo é mágico na nossa vida. A gente vai sendo direcionado e vivendo esses cenários lindos, né? Conectados com o Criador. E aí, no último que eu tô agora, que é ar, que tu me falaste, bem interessante, vir as sinergias. E eu vou começar a trabalhar com sinergias. Ar. Fui pra montanha, Márcia. Me levaram pra uma montanha. E esse último projeto Magia Mulher foi e é ainda a Torre da Maga. A hora que você experimentar a alegria das montanhas, você vai amar também. Porque é uma sinergia para montanhas, assim, para transportar para montanhas. E me diz uma coisa, nesse caminho que você está hoje agora, né? Que você está bem conectada com as mulheres, e você falou numa coisa bem importante, você falou em dores. A gente poderia enumerar as 3 principais dores dessas mulheres que estão trabalhando, até porque a mulher que está ouvindo a gente, ela também não se sinta sozinha, diz assim, puxa, porque quando a gente tem uma dor interna, né, muitas vezes a gente acha que é só a gente está sofrendo aquilo, e aí a gente acaba, às vezes, se calando por medo ou por vergonha, né, e quais seriam as 3 principais dores que vêm hoje desse feminino que precisa curar? Certo. Então, eu diria medo, primeiramente, que é a raiz, na verdade, de todas as dores. Sim. E o medo, ele vem do que eu falei, dessa falta de amor, antes de tudo. Sim. Até da concepção, da gente passa pelo útero da nossa mãe. Minha mãe, por exemplo, teve muito medo, né? E reverberou em toda a minha vida. E a gente passa ali questões sexuais. Por isso que hoje, realmente, a fonte do meu trabalho é trazer essa elucidação do que a gente é quando a gente está se relacionando conosco mesmo, num toque. Então, a primeira coisa que eu falaria para essas mulheres com medo é sentirem a delicadeza de um toque real, que a gente chama na egrégora. Se sentirem todos os aspectos. Quando a gente fala de sexo, né? Sexo é algo que a gente, nossa, é muito íntimo, eu não quero falar disso. Um tabu, não é mesmo? Sim. Então, a gente se tocar, algo que foi imposto pela Igreja Católica, nós que somos dessa cultura brasileira tão alegre, tão às vezes efusiva até, que sai um desequilíbrio por essa falta de olhar a essa sensibilidade que é o sexo, né? Que é o nosso ser em essência. Então... Sim, até porque no masculino é super normal o toque, o homem se tocar, o homem, né, buscar um autoprazer em algumas coisas. E a mulher é proibido se tocar. Isso eu recebo no consultório pessoas que nunca se tocaram, né? É doído isso. Doído. E além, Márcia, tu me falaste de realização. Como que vai se realizar uma pessoa que não goza? Uma pessoa que não goza a vida, primeiramente. Porque chegam muitas, eu diria, a segunda dor. Sim. Falta de libido, falta de alegria pela vida. Assim gozar a vida, gozar né? a vida, exato. Assim como as sinergias trazem esse uau, esse novo, esse alento. Toda aquela complexidade de falar de 400 compostos. Eu só como açúcar. Eu só como McDonald's, eu só sei esse sabor, eu só vejo essa cor, eu só vejo esse preto na minha vida, eu só vejo esse cinza, eu saio aqui nas ruas de Curitiba, eu só vejo asfalto, eu só vejo prédio. Como que essa mulher vai se realizar? Me diga. Tá no superficial da vida. Né? Então, ser real, Márcia, eu gosto de brincar com essas palavras códigos, que é algo iniciático mesmo, que foi realmente quando veio o boom da magia na minha vida, quando... eu tenho que trazer nomes, Sim. né? Claro, todos os meus mestres, meus mentores, eu sou muito honrada, mentores terrenos também. Sim. E o Celso Goldfarb, eu honro demais esse meu mentor, porque ele me trouxe a magia da Gemátria, de traduzir
o significado de uma palavra. E foram vindo esses códigos, Márcia, nível inconsciente, é claro, do alto do meu self, porque eu busquei tanto a integração do meu self, segundo Jung, né, a psicanálise, a gente integra o ego ao self. Cresce tanto a nossa conexão com o eu sou, com a nossa espiritualidade genuína, o real. Né? Muitas pessoas entram em distorção quando falam de espiritualidade, quando né, sentem algo e não traz o racional. Então, tem essa distorção. Então, o que aconteceu quando eu comecei a fazer mapas numerológicos? Veio mais racionalidade. Quando começa a trabalhar com código, é exato. Não é algo, o feminino. Por isso que muitas mulheres se perdem também. Sagrado feminino, vai vir até sincronicamente. Sim, hoje vamos, né, também dar continuidade nesse trabalho. Com o próximo podcast vai ser do sagrado masculino, né? É muito incrível, Márcia, porque... Para trazer o equilíbrio, porque o sagrado masculino também existe, né? Totalmente. Por isso que eu tenho até um post no meu feed que foi bem polêmico, que eu coloquei assim, eu sou contra o sagrado feminino, porque esse movimento não me representa. Esse movimento das mulheres de saia, das mulheres que são sozinhas, mães solos, que negam o homem, que negam o homem. A gente precisa falar disso. Sim. Não é mesmo? Porque é mais do mesmo, né? Sim. Você sai de uma polaridade e vai para outra. E a polaridade nunca desenvolveu nem a gente e nem o planeta, né? Todo mundo fala que o planeta tem que se desenvolver, que a sociedade tem que se desenvolver, mas enquanto estivermos nos extremos, nas polaridades, nós estamos no caminho errado. Desculpa. Isso. Vou colocar a minha opinião pessoal. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente e eu respeito. Mas polaridade não desenvolve e não vai desenvolver nada em nenhum lugar. Perfeito. Então não tem evolução. Não tem evolução. É mais do mesmo. Sim. Sim. Não é? Sim. Ou a gente aprende a honrar o sagrado feminino e o sagrado masculino também. E essas duas energias nos vão trazer para um ser humano completo, independente de gênero, né? Ou vai continuar todo mundo, como diz meu pai, correndo atrás do rabo, né? Perfeito. Assim como os prédios que são cinzas e sem topo, né, como as pirâmides, a gente somos a egrégora egípcia também, né, Márcia? Sim. E esse sol, esse feminino solar, que foi um método que foi desenvolvido e que hoje recebe mulheres, né, na mentoria. Isso daí eu quero realmente tentar explorar um pouquinho hoje, até porque isso também foi uma coisa que foi transgredida, né, trazendo divindades e informações solares somente para o masculino, sendo que existem divindades e um aprendizado pelo feminino, né, com a energia do sol. Então, energia, né, como se fosse assim... De novo, polaridade. Homem é energia solar, mulher é energia lunar. E fica todo mundo lá na polaridade e ninguém ganha nada com isso. Existem os dois, né? Sim. E como que veio isso dessa energia solar para o feminino? Perfeito. Foi um chamado de Mãe Alset, o nome primordial de Isis. Essa deusa começou a me chamar lá atrás, minhas primeiras iniciações com os ovos de cristal, os Yoni Eggs. E eu deixava ela no meu altar, e eu meditava nessa força solar. Sim. E foram vindo essas questões internas, sombras também, porque onde tem muita luz, tem muita sombra. Então, eu focava na luz, na elucidação. Me traz sombra. E Isis me ajudava a trazer luz. É luz o tempo todo. Eu tô aqui, recebo por exemplo, um pensamento negativo. Luz, sol, energia solar. Porque se a mulher ela fica muito na lua, é claro, precisamos da energia lunar. Sim. Sentir-se emocional. Eu chamo de bancar emocional, Márcia. Sim, se bancar emocionalmente, Isso. Né? Então, terceira dor do feminino hoje, que tu falastes. Falta de sentir uma dor. Porque estamos aqui nessa terra para sentir tristeza, raiva. Eu sou boazinha, não posso sentir raiva. Eu sou alegre o tempo todo, não posso sentir alegre. Esse sorriso mecânico, Sim. Tudo mecânico, tudo artificial. Comendo açúcar, comendo glúten, comendo lactose o tempo todo, assistindo Netflix, assistindo os Instagrams alheios, o palco das outras mulheres. Então, a mulher, ela se torna engessada, ela se torna totalmente mecânica e ela se torna, Márcia, eu percebo vazia. Vazia não é o vazio, aquele existencial do self, que eu tô aqui vazia sem nenhuma expectativa e nenhum pensamento, ficando aqui, comigo, em looping.
né? Ou focando naquela dor de ser reconhecida, ou querer que alguém te responda na hora, umas coisas bem, bem assim, pequenas, mas que as mulheres hoje levam para algo grande. Então, esse mimimi é o não bancar. O sentir quando você tá lá na dor, acontece algo muito forte com você, uma separação, como foi o meu caso há 8 anos atrás. E as terapias me salvaram. A espiritualidade me salvou. Eu fui pra ayahuasca, eu fui procurar minhas curas. A cura principalmente ancestral. Porque você precisa resolver toda a sua questão ancestral só antes, meu bem. repetindo um padrão de família, né? Exatamente. Precisa cuidar toda a cura ancestral antes. Eu vou dissolver o meu DNA. Que é isso que tá vindo muito forte no último ano. Eu dissolvi todo o meu... Eu não tenho mais ligação nenhuma. Porque eu fui buscar, Márcia, todos os dias eu buscava cura, não quero mais estar conectada com essas dores ancestrais que me puxavam para trás. Então, muitas pessoas começam pelos ETs, por exemplo, começam lá pelas deusas. Meu bem, você olhou para sua mãe? Como que tá a relação com sua mãe? Né? Sua avó, né? Porque até na próprios estudos que a gente tem hoje em relação ao autismo, e fala do efeito avó. Né? Os livros falam hoje que um dos grandes efeitos do autismo está associado ao efeito avó. Né? Que a gente pensa assim, opa, como assim? A minha avó interfere nisso? Interfere. O que ela vivenciou, porque esse óvulo estava pronto e captou tudo o que essa avó vivenciou. Então, a gente realmente tem que olhar para a mãe, tem que olhar para o pai, tem que olhar para os avós e ver o que essa família contribuiu ou deixou de contribuir para a gente, né? Sim. E baixar a bola, né, Márcia? Realmente, eu colocaria o ponto-chave da espiritualidade autêntica, de realização na vida, ser realizado totalmente, é realmente ser humilde. Humilde com H maiúsculo, assim, ó. Porque quando se coloca nesse lugar, sou menor que meus avós, sou menor, né? E ao mesmo tempo grande, né? Grande na minha autenticidade, no meu ser self mesmo, no meu ser essência, que não conecta mais com os padrões, mas que, nossa, os vê como grandiosos seres. Por exemplo, a minha avó materna, eu não via muitas características boas, porque eu não convivia muito com ela também, mas eu comecei a enxergar, assim, numa matriz muito maior, que eu quero trazer isso para vocês fazerem, praticarem. Por exemplo, ela era esperta, assim, a minha avó, ela gostava muito, era alegre, então eu comecei eu tirei todos os padrões que eu achava errôneos nela, então tirei tudo isso e dei uma lupa para a alegria, para a esperteza, e hoje eu vejo ela enorme. Ela faleceu, inclusive quando eu entrei naquela casa, em Floripa, que veio toda a graduação, e quando eu vejo borboleta amarela, eu lembro dela, porque minha tia falou que só via borboleta ali quando ela se foi, e realmente é uma metamorfose que eu vivi. Então, não tem como se desprender, meu bem, da ancestralidade. Você tem que curar a ancestralidade antes para avançar, para viver o casamento alquímico. Sim. O Eros Gamos, do grego, Márcia, que aí sim a gente tem realização. Eu percebo. É inabalável. Qualquer coisa pode vir que você se torna inabalável. Nossa, é um caminho lindo, né? É um Sim. caminho lindo. E eu acho que a gente olhar para esses aspectos de uma forma mais adulta, né? Sim. Porque a gente chega, né? As pessoas chegam, nós também chegamos, não estamos diferentes, não estamos apartados disso, né? A gente chegou e as mulheres chegam pra gente ainda muito infantis, né? Emocionalmente, uma infantilidade emocional, uma infantilidade sexual, porque, né? Tudo escondido, tudo preso, né? E isso precisa de luz solar para ser curado, né? É preciso olhar para essa energia também em nós, porque se a gente ficar só na energia da lua, nós nos transformamos numa palavra que foi muito conhecida e muito usada em lunáticos. Sim. Porque está em excesso na energia da lua. Sim. Não consegue realizar. Não consegue realizar. Não. Só fica
Não, e é um vício pela cura até, Márcia. É bem importante ter trazido esse toque para esse público da casa do Magia Mulher, porque muitos de vocês podem estar presos nessa ânsia de se curar logo. E tem processos que são mais lentos. E a gente precisa ir para a vida, gente. Foi uma constelação que eu fiz em uma festa. Estava em um aniversário de uma grande amiga lá na ilha. Isso foi uns 2 anos atrás. Eu vou dar um exemplo que eu vivi. E que, quando a gente fala de Madalena, por exemplo, as mulheres infantis ficam romantizando. Ai, tem que ler tal livro. Ai, tem que não sei o quê. Tem que fazer... Nada. Você tem que sentir a força de Madalena na sua vida e agir com as virtudes que Madá nos traz, não é mesmo, Márcia? Sim. Não, e Madalena, eu digo que assim, às vezes o pessoal vem, quero trabalhar a Madalena, eu digo assim, Madalena não é pós-graduação, é doutorado. Não é verdade? PhD. É pós-doc. É pós-doc, né? Lidar com essa energia é pós-doc, não é à toa que ela ficou responsável por que ela ficou, né? Apesar de ter sido escondido muitos séculos e séculos aí, né? Sim. E ser santa e ser sábia, ser erótica ao mesmo tempo, é realmente olhar com profundidade para o seu feminino, não é romantizar. Não é romantizar, vou colocar um véu, Márcia. Estou aqui honrando Madalena, vou rezar e eu vou, né, ser isso. Não, é algo que vai sendo construído dentro da gente. A gente, por exemplo, querer ser bondosa, querer não ter mais nenhum tipo de ciúme ou apego, como foi o caso que eu vou te contar. Vou contar para o público algo muito pessoal, Márcia. Conta, então. Márcia! Conta. A gente adora histórias aqui. Então. Ainda mais as verdadeiras. Sim. Como é que foi? Até porque, hoje em dia, um grande câncer das mulheres é a inveja e é o ciúme, não é mesmo? Sim. Que isso a gente já rompeu. Não existe mais competição entre mulheres. O meu círculo, Márcia, é assim. Se você está vivendo isso hoje, saia desse círculo. Né? Conecte com a gente, venha, né, para nossas vivências, porque aqui não existe mais isso. É impulsionando uma outra. Então, eu senti ciúme naquela festa. Eu falei, estava na ilha. Eu não tinha ido morar lá ainda. Mas eu fui visitar o Diogo. E aí, tinha uma festa de aniversário de uma amiga. E era um aniversário super mantras, né? Cantando mantras, muito elevado. E eu tinha acabado de facilitar um círculo aqui em Curitiba, inclusive, de cacau com cogumelos. E, nossa, foi um processo a todos aquele dia, Márcia, que eu conduzi. E veio limpeza de memórias uterinas. Da mãe, tudo mais, o processo. E era sexta-noite, eu fui lá sábado já. Fui pra ilha, estava lendo um livro, inclusive, das 7 chamas. E abri assim, leia isso aqui, né? Tava lendo sobre a chama rosa, do amor incondicional. Sim. Cheguei na festa, olho o moço que eu estava de caso, que eu estava, né, apaixonadinha ali e tal, conversando com uma mulher. Veio aquela, ciúme. Segurança, eu sou escorpiana, Márcia. Então, fiquei ali, mantralizando, né? A nossa amiga estava cantando maravilhosa. E comecei a chorar. Chorei por meia hora, Márcia. Sentindo a minha mãe, primeiramente, porque o amor que ela, né? Aquele afeto que eu tive carência, que ela me dava o quanto ela podia. Quanto ela podia. Sim. E eu tava ali ainda julgando minha mãe, né? E ver todo aquele processo. E aí, fiquei olhava pra ele, eu mantralizava e eu chorava. Eu quero liberar esse ciúme, eu vou liberar. Eu ficava mantralizando, vou liberar, eu sou o amor. E sentindo aquele amor. Foi assim, realmente um querer soltar todo aquele apego, toda aquela ilusão, porque você sentir apego ao outro, ciúme, é pura ilusão. É o contrário do amor. Sim. Então, fiquei ali me jogando amor, e fiz acontecer, como eu falei, eu fiz uma constelação, não precisei ir a uma terapeuta de constelação familiar, é importante. Sim, né? É uma ferramenta ótima de transformação. Incrível. Né? Mas você realizou ali a sua mesma. Exato. Porque as pessoas ficam buscando só fora, Márcia. E aí? Você tá desenvolvendo virtude? Não, e tem muita gente que vai no terapeuta e transfere para o terapeuta a responsabilidade de resolver, né? Sim. Tudo bem, mas existem processos que são possíveis, mas tem outros que são seus. São seus. O livre-arbítrio tá ali para todo mundo. Exato. E o teu avanço, como foi o meu rápido agora estou já individuada, segundo a psicanálise, estou realmente conectada todo momento com o meu eu sou. Merlin, como assim? Existe essa possibilidade de realização? Sim! Então, ser real o tempo todo depende de você ter coragem, de você agir com o coração.
E eu tinha acabado de consagrar cacau, Márcia, por isso que eu trago cacau, a gente fez cacau antes daqui, é cacau por todo lado, porque a gente precisa de uma química para impulsionar essa coragem. E toda a teobromina, né, essa substância incrível que só tem no cacau, que do grego entheos, né, o Deus em mim, né, o teobromina, me impulsionou aquela noite a ir falar com ele depois. Eu cheguei para esse, que se tornou amigo, grande amigo, cheguei para ele e falei, fulano, eu acabei de sentir ciúme de você. Márcia, esse foi o auge do meu feminino, porque eu expressei minha vulnerabilidade ali, aquele dia. Olha que lindo. E ali que eu comecei a perceber, nossa, agora sim eu tô vivendo meu feminino. Porque foi algo tão profundo, falar, expressar do meu coração. Sim. E me colocar, não é abaixo, né? Mas eu sou humana. Se colocar vulnerável, né? A gente também tem que experienciar isso. Sim. Né? Sim. A vulnerabilidade faz parte da nossa vida, não é? Exato. Porque se a gente fica no outro extremo, é cansativo. Chega uma hora que nem o corpo físico dá conta, né? De você ter que se mostrar forte e inviolável, invulnerável o tempo todo. Sim. Né? Sim. A gente também tem vulnerabilidade. Sim. Merlin, amada, viu como o tempo passa rápido. Voando. Nós temos que encerrar, infelizmente, porque essa conversa iria para muitas horas, mas a gente quer deixar um gostinho de quero mais. Né? E mais uma vez quero te agradecer de todo o coração, né, por ter vindo de tão longe aí, né, participar aqui e ajudar a gente a trazer todo esse carinho, toda essa informação para todo mundo que nos assiste. Tá bom? Muito, muito. Já fica o convite para outras, né? Imensamente agradecida. E que a gente consiga expandir ainda mais a rede de apoio, né? Colaboração, Márcia, porque chega de competir, né, consigo mesmo, aquela coisa da sombra, né, de estar ali competindo o tempo todo com o nosso ego, né? Sim. E a gente já perceber que o fora tá também totalmente conectado nessas redes de apoio, né, as pessoas realmente se unindo e as mulheres, principalmente nessa energia de colaboração realmente real, é o caminho para a realização de todos, né, do planeta inteiro. Né? Isso mesmo. Gratidão, então. Graças. Amados, como eu sempre digo, olha, vamos despertar, né?